A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que nos assiste aí de casa, que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu lar. Em nome de Jesus. O Cláudio, meu querido irmão, está levantando ali o livrinho. Acho que o pastor Getúlio já perguntou se nós temos visitantes aqui, né? Os visitantes que levantaram a mão, por gentileza, no final do culto, vocês, por gentileza, podem retirar um livrinho que está ali no hall da nossa igreja, tem uma mesa de madeira, com alguns livrinhos, e ali também tem uma prancheta para você deixar o seu nome, o seu celular, para que a gente possa apenas entrar em contato para saber se você precisa de alguma oração. Tenho certeza que nós não iremos ficar enviando mensagens para vocês, ou qualquer coisa do tipo, a não ser alguma oração específica. Amém? Estamos diante de uma campanha de 7 semanas, que eu acredito, tenho certeza absoluta, que é um tema pertinente aos dias de hoje, é um tema pertinente para o final dos tempos. O tema da nossa campanha é projeto, aliás, família, projeto de Deus. Quem é que crê que família é projeto de Deus? Eu só ouvi alguns améns, eu vou perguntar de novo. Quem é que crê que família é projeto de Deus? Eu também creio, assim como está escrito na palavra do Senhor. Eu creio de capa a capa que família é projeto de Deus. Mas para que a família continue sendo projeto de Deus, nós temos que alinhar algumas coisas. Nós temos que elevar o nosso pensamento cativo ao trono do Senhor. Nós temos que entender, compreender os dias que nós estamos vivendo. E eu quero te dizer que os dias são maus e eles vão se tornar cada dia piores. Principalmente vocês que são pais têm uma função, têm uma responsabilidade a mais. E o tema da ministração desta noite é assumindo a responsabilidade. Se nós não tivermos consciência, ciência da responsabilidade que o Senhor Deus colocou sobre as nossas mãos, nós ainda não entendemos o que é família, projeto de Deus. Então, a partir dessas 7 semanas, eu quero te convidar, eu quero te convocar a não estar aqui apenas para ouvir uma palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem apenas, que isso também é muito importante, mas que você, a partir de hoje, starte algo no seu coração, não somente vocês que estão aqui presentes, mas você que nos assiste pelo canal do YouTube, que você starta aí no seu coração o desejo de estar na presença do Senhor, de ser responsável por pregar o Evangelho em tempo e em fora de tempo, para falar do amor do Senhor em tempo e em fora de tempo, seja na sua casa, seja fora dela. Você é um agente transformador do Senhor, dentro e fora da sua casa, principalmente dentro da sua casa. Se você quer saber como você está dentro da sua casa, homem, pergunte para a sua mulher. Você, homem, quer saber, aliás, mulher, você quer saber como está o seu marido, como está a sua casa? Pergunte para o seu marido. Pergunte para os seus filhos, que eu tenho certeza que eles vão responder com sinceridade. Eu, meditando sobre esta palavra, eu fiquei imaginando que a impressão que eu tenho nos dias de hoje, ou quase a certeza daquilo que eu comecei a meditar e pensar, que as famílias de hoje, elas não são como antes. Os filhos de hoje não são como antes. Ou seja, os pais de antes não são como os pais de antigamente. Por que eu estou falando isso? É bem simples. As pessoas que têm talvez a minha idade, ou um pouquinho, as pessoas que são um pouquinho mais velhas do que eu vão lembrar do que eu estou dizendo. Eu vou falar da minha família.
Eu não vou falar da família que eu não conheço. Quando eu era adolescente ou quando eu era criança, todas as vezes eu tinha que pedir permissão para que eu pudesse fazer alguma coisa. Hoje, as crianças, ou os adolescentes, ou os jovens, elas tomam as suas decisões sem consultar os seus pais. Aqui nós já perdemos um princípio, e nós temos que voltar a esse princípio. Antigamente, nós filhos tínhamos que dar satisfação onde nós íamos, independente da idade. Enquanto você estiver debaixo do teto dos seus pais, quem aqui é filho? Todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos, nós teríamos que dar satisfação. Eu estou indo em tal lugar. Posso ir, mãe? Posso ir, pai? Hoje simplesmente as pessoas vão, sem dar satisfação de onde vão, para onde vão, com quem vão, e assim sucessivamente. Hoje o certo é errado e o errado está totalmente certo. O mundo que nós estamos vivendo está totalmente invertido, está totalmente de cabeça para baixo. E se nós, como pais, não soubermos ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, certamente nós iremos lá na frente perder para o mundo. Hoje simplesmente tudo é relevante, ou alguém já ouviu falar, nada a ver, pai, nada a ver, mãe. Ou muitas vezes os filhos ou os adolescentes, as crianças, principalmente as crianças, já estão querendo ser aceitas. E eu quero te dizer que nós já fomos aceitos pelo Senhor Jesus. Nós não precisamos mostrar e nem comprovar para ninguém quem nós somos, porque nós já somos os filhos escolhidos do Senhor. Entenda isso, querido. Se você nesta noite, ou a partir desta noite, veio buscar algo para massagear o seu coração, eu quero te dizer que você está no lugar errado. Você veio aqui nesta noite para que a partir de hoje você comece a se engajar e a se responsabilizar, a educar os seus filhos no caminho que eles devem andar. E não importa o que os outros vão falar, não importa o que o mundo vai dizer, ensine, fale, instrua, até que eles obedeçam, até que eles digam quem é o Senhor e Salvador da vida deles. É muito triste, irmãos, e eu confesso que quando eu comecei a preparar essa ministração, veio um temor, veio um tremor dentro do meu coração, e junto com isso veio uma tristeza tão profunda, irmãos, tão profunda, que eu comecei a chorar, porque de fato o que nós estamos passando é muito sério. O que nós estamos vivendo é muito mais do que aquilo que nós estamos vendo ou ouvindo, ou mais o que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Tem um especialista em crenças religiosas, que o nome dele é George Barna, diz assim: não se cultiva uma cosmovisão bíblica apenas frequentando a igreja. Não se cultiva uma cosmovisão bíblica apenas frequentando a igreja. E ao longo da Bíblia nós vamos entender e compreender que se tudo aquilo que nós ouvirmos, nós não praticarmos, não valeu de nada. Nós somos apenas pessoas que estamos batendo ponto dia de quarta e aos domingos na igreja. E ele continua dizendo assim: uma cosmovisão bíblica deve ser ensinada tanto quanto imitada. Isto é, ela deve ser explicada e exemplificada. Não adianta nada eu estar aqui falando de algo que eu não estou vivendo. E se vocês querem saber se eu estou vivendo o que eu estou pregando, vocês podem perguntar para minha esposa. Ela é o meu espelho. Eu não vou dizer, pode perguntar para o meu filho, que ele não está aqui.
Mas eu tenho certeza que se você perguntasse, ele ia falar a mesma coisa. Podem perguntar quando vocês quiserem. E o dia que ela falar, você não está vivendo o que está pregando, algo de errado tem dentro de mim. E se eu não educar o meu filho de acordo com as Escrituras, algo de errado está dentro da nossa casa. A responsabilidade é do casal. É óbvio que a responsabilidade maior é dos pais. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Um outro teólogo chamado Francis Schaeffer, esse é um pouco mais conhecido, diz que a cosmovisão é um filtro através do qual uma pessoa enxerga o mundo, como você e eu estamos enxergando o mundo hoje. Em outras palavras, uma cosmovisão é como um par de óculos. Pense na primeira vez que você colocou um par de óculos de sol. As coisas parecem que ficaram mais coloridas. Ou só aconteceu comigo? Além disso, vou mais a fundo. Imagine você usar o óculos do Getúlio. Eu disse o Getúlio porque eu acabei de ver ele tá com óculos. Ou imagine a Márcia usar o meu óculos. Será que eu vou conseguir enxergar como eu estou enxergando com os meus óculos? Com certeza não, meu irmão. A nossa cosmovisão, ela está deturpada, sabe por quê? Porque nós queremos enxergar o mundo com a cosmovisão do mundo, e não uma cosmovisão bíblica. É exatamente isso que esse teólogo está dizendo, está querendo nos mostrar e nos ensinar. E eu queria que você, neste momento, abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 21, versos 29. A partir do verso 29. Eu quero pedir paciência a vocês, eu quero dizer como um pastor dizia, me ame. Que eu só estou transmitindo aquilo que o Senhor pediu para que eu transmitisse a vocês. A palavra do Senhor diz assim: ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores? Quando começam a brotar, vendo-as, sabeis, porque vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Será que o reino de Deus está próximo, irmãos? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará céus e terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Como é que nós estamos? O que tem preocupado o meu e o seu coração? O que tem desviado o meu e o seu olhar da presença do Pai? Por que será que estamos passando diante de toda essa situação? Por que será que os casamentos já não são como eram antes? Os filhos não obedecem como obedeciam antes? O que é que nós estamos fazendo de errado? Para que a gente descobre, para que a gente possa descobrir aquilo que estamos fazendo de errado,
nós temos que consultar o nosso manual de sobrevivência, para que a gente possa saber como educar os nossos filhos. Nós temos que apenas ler, obedecer, praticar aquilo que está no manual de sobrevivência. O meu e o seu manual de sobrevivência não é o que o mundo acha, não é o nosso achômetro. Eu acho isso, eu vou fazer aquilo, eu vou educar os meus filhos como eu fui educado. Algumas coisas sim, você pode fazer, mas outras nem tanto. Imagine uma família que antigamente os pais espancavam os seus filhos. Você vai espancar os seus filhos hoje? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você pode usar a vara corretiva, mas não espancar os seus filhos. Por isso que eu digo que o manual de sobrevivência está à disposição da minha e da sua vida. É por isso que eu digo e vou repetir, para que a gente possa entender e compreender, nós temos que voltar ao princípio. E o que eu quero pregar nesta noite não está no livro de Gênesis, mas faz parte dos 5 primeiros livros, nomeado como Pentateuco. E o que eu quero dizer hoje está lá no livro de Deuteronômio. Eu queria que você já abrisse o livro aí. Você que trouxe a Bíblia, por gentileza, deixe aí, aberto no livro de Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia. Deus e suas formas de trabalhar na minha e na sua vida. Com os livros da Bíblia não foi diferente, irmãos. Há uma particularidade, há uma singularidade de começarmos com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu já quero fazer uma propaganda aqui do ensino bíblico de segunda-feira. Há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, nós aprendemos sobre o Pentateuco. Se você ainda não se inscreveu no ensino bíblico, ainda há tempo. Temos algumas semanas, mas já se programe, já coloque na sua agenda para o ano que vem, para que você comece a praticar, para que você comece a participar. Como eu estava dizendo, a sua particularidade, o Senhor não erra em nenhum milímetro. Olha só o interessante. Gênesis a gente sabe que é Bereshit, Deus se apresenta. Êxodo, ele vai nos dar a identidade e propósito para o seu povo. Levítico, ele vai nos dar o chamado para aquele povo. Números, ele vai nos tirar, ou muitas vezes, nos levar para o lugar da palavra, que é aonde, irmãos? O deserto. O deserto, muitas vezes, nós reclamamos, murmuramos, mas o deserto é lugar de aprendermos. O deserto é lugar de obedecermos. O deserto é lugar de nós aguçarmos os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes não queremos passar por esse deserto. Haja vista que o povo do Egito, os egípcios passaram por lá por alguns longos anos por conta da sua desobediência. Eu não quero passar por esse deserto há tanto tempo. Eu quero logo aprender, eu quero logo virar esta página. Eu quero logo, Senhor, o que eu tenho que aprender diante dessa situação. E Deuteronômio é repetição de palavras, ou seja, trata na verdade de uma recapitulação de tudo aquilo que Moisés já havia dito para aquele povo. Pelo simples fato de Moisés não entrar na terra que mana leite e mel, mas ele tinha a responsabilidade de recapitular, de dizer as palavras que ele já havia ensinado para aquele povo. Mas por conta da sua rebeldia, por conta da sua idolatria, ele repetiu algumas vezes. No livro de Deuteronômio, Moisés, ele se apresenta ao longo do livro com 3 grandes discursos. Quem estava na aula de Pentateuco vai lembrar desses 3 grandes discursos. O primeiro discurso é olhando para trás. Moisés, repetidas vezes, vai lembrar do povo do Egito, para que eles pudessem lembrar de tudo aquilo que Deus havia feito com eles. Do maná, da provisão,
da libertação. Então, esse primeiro grande discurso, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 4. O segundo grande discurso de Moisés é olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que veio o socorro daquele povo. Esse segundo discurso vai do capítulo 5 até o capítulo 26 de Deuteronômio. E o último discurso, o terceiro grande discurso de Moisés, ele vai dizer para o povo olhar para frente. Olhar para frente daquela terra que vai manar leite e mel, que é a terra de Canaã. Que Deus mostrou para ele, mas ele não entrou na terra. Isso vai do 27 ao 33. E no capítulo 34, vai mostrar a morte de Moisés e Josué assumindo aquilo que Moisés havia falado para ele. O povo de Israel, ele se encontrava em Cades Barneia. No 40º ano, depois da libertação do Egito, Moisés está prestes a expor a lei de Deus e preparar aquele povo para entrar, preparar a nova geração para entrar na terra de Canaã. Moisés, como eu disse a vocês, ele não entrou na terra. Lá em Deuteronômio 2,14 vai dizer exatamente isso, aonde eles estavam. Deus estava dando ao povo, aquele povo, uma segunda chance. E Moisés, ele não queria que aquela geração fracassasse como a geração anterior. Preste bem atenção, geração. Eu e você, nós temos uma responsabilidade para ensinar, para inculcar para a nossa próxima geração. A sua próxima geração, você que tem filho, é o seu filho. Mas a incredulidade, a idolatria daquele povo se rebelou contra Deus. O Senhor condenou-os a vagar pelo deserto até que aquela geração mais velha morresse, com exceção de Josué e Calebe. Essa história também é contada lá em Números de 13 a 14. E olha só que interessante o que Moisés começa dizendo lá no livro de Deuteronômio. Eu queria que você abrisse lá. Deuteronômio capítulo 1. Queridos, ainda eu nem comecei a pregação, amém? Vocês vão me amar até o fim? Olha só o que Moisés diz lá no início, capítulo 1, verso 1 diz: são estas palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel e Labã. Ou seja, são estas palavras. E Moisés começou o seu discurso. Moisés começou a ensinar. Moisés começou a dizer, a recapitular aquele povo de tudo aquilo que Deus havia feito. Moisés explicou o motivo para a obediência, explicou o porquê aquele povo deveria honrar, obedecer às leis do Senhor. E aqui começa a nossa pregação desta noite. Eu queria que você avançasse um pouco mais em Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Deuteronômio capítulo 6, versos 1 e 9. E assim diz a palavra do Senhor: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Gravem isto que eu vou dizer agora. Tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida, em que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel,
Diga assim: ouve, pois, ó Eduardo. Põe o seu nome aí. Ouve, pois, ó Eduardo. Fale comigo. Ouve, pois, e diz o seu nome. E atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Eduardo, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deleitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na sua mão, e terão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essa é a declaração de Moisés para o povo de Israel. Ou seja, Moisés estava apenas recapitulando aquilo que ele já havia dito há algum tempo atrás. O desejo de Moisés era que a obediência daquele povo se baseasse em princípios espirituais e não apenas em opiniões pessoais. Nós não devemos nos basear naquilo que nós achamos. Nós temos que nos basear naquilo que está escrito. Somente depois de ter lançado os alicerces, Moisés aplicou os mandamentos. Primeiro nós temos que alicerçar a nossa casa. Depois que nós temos que fundamentar os mandamentos. Vou repetir para você. Primeiro nós temos que alicerçar a nossa casa. E depois nós temos que instruir nos mandamentos. Não é mandar, simplesmente é ensinar. E abrindo um parênteses aqui, irmãos, ensinar dá trabalho. Investir um tempo dá trabalho. Dá trabalho agora, mas lá na frente você vai glorificar o Senhor porque é gratificante. Tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você inculcou, você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena. Muitas vezes queremos delegar ou transferir a nossa responsabilidade para outras pessoas. Talvez para a escola, ou para a escola dominical, para o MK, para o tio, para a tia, para a avó, para o avô, não importa. Sempre nós pais queremos delegar a responsabilidade para alguém. Lembra do tema da nossa ministração? Assumindo a responsabilidade. Deus deu a lei para edificar as pessoas individualmente e, obviamente, bem como a nação coletivamente. De modo, como pode mais de 2 milhões de pessoas estarem sincronizados naquilo que o Senhor havia dado a eles, ordenado a eles, através da lei? A paz e o bem-estar geral dependiam do povo respeitar a lei e obedecê-las. A paz na sua casa vai depender de vocês respeitarem aquilo que está escrito na palavra do Senhor, obedecê-las e colocá-las em prática. Isso serve, melhor dizendo, para todas as áreas das suas vidas. Todas as áreas. Infelizmente, ao longo dos anos, alguns líderes religiosos acrescentaram diversas tradições à lei de Deus, a ponto do povo sentir que estava sobre um jugo insuportável. Mas a palavra do Senhor diz assim, lá em Gálatas 5:1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou,
Por isso permaneçam firmes e não se submeta de novo ao jugo de escravidão. E muitas vezes nós temos estado sobre o jugo da escravidão. Escravidão do pecado, escravidão do passado, escravidão daquilo que foi dito a nós, que você não vale nada, que você não vai dar em nada, que você é um zero à esquerda. Isso está quebrado em nome de Jesus. A Bíblia me afirma e diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você que nos assiste, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nada pode nos separar do amor de Cristo. A lei também tinha um propósito, de revelar e trazer o povo para perto do Senhor. Para que Israel fosse um povo santo e um reino de sacerdotes, era preciso que tivesse uma lei santa para que aquela nação fosse guiada. Olha só o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 19. Voltem um pouquinho. Abrem as suas Bíblias aí, por favor. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás os filhos de Israel: tende vistos o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falará aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor havia lhe ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Ele não está dizendo aqui, algumas coisas que o Senhor disse, faremos. Tudo que o Senhor disse, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Pelo menos 6 vezes em Deuteronômio, Moisés ele vai chamar Canaã de terra que mana leite e mel. Se vocês quiserem anotar as passagens para depois vocês verem, a primeira passagem está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 3, 11, verso 9, 26, verso 9 e 15, 27, 3 e 31, 20. Eu não vou abrir todas elas, mas vocês podem depois pegar na gravação e confirmar tudo isso que eu estou dizendo a vocês. Essa expressão, sabe o que descreve terra que mana leite e mel? Riqueza, prosperidade. Riqueza, produtividade. Sabe por quê, irmãos? Leite naquela região era comum. Mel era um luxo. O que Deus estava querendo dizer com essas duas expressões? Eu sou Deus de todas as coisas. A terra para a qual vocês estão indo, ela vai produzir leite, ela vai produzir mel, ela vai produzir tudo aquilo que vocês vão precisar. Isso quer dizer terra que mana leite e mel. Um dos temas-chave de Deuteronômio é a obediência, nós estamos acabando de falar. E esses 2 capítulos, 6 e 7, vai falar exatamente isso, e vai responder várias questões com relação à obediência. Por que será que nós devemos obedecer a palavra de Deus, onde a maior parte das pessoas ignoram, ou deliberadamente apenas desobedece? Aqui nesses versos que nós acabamos de ler, em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1, ele vai nos ensinar
várias coisas. A primeira delas está lá no verso 3, que é a aliança. Vejam lá, no verso 3, se vocês enxergam a aliança. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem suceda, e muito multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor Deus de seus pais. Havia uma aliança. O Senhor prometeu a Abraão que nós seríamos abençoados. O Senhor fez uma aliança no passado, e Moisés lembrou disso. Moisés lembrou de todas as bênçãos que o povo havia recebido, através de Abraão, Isaque e Jacó. Lá em Deuteronômio capítulo 1:8 diz assim: eis aqui a terra que eu pus diante de vocês, entrem e tome posse da terra que o Senhor, com juramento, deu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, e eles e a sua descendência depois deles. Não tenham medo e não se assustem. Diz: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei a dar aos pais de vocês. A promessa aqui que Deus havia feito aos patriarcas dava a Israel uma escritura de propriedade, mas eles só poderiam tomar posse e desfrutar se eles obedecessem daquilo que o Senhor havia prometido a eles. E foi exatamente o que eles não fizeram. É óbvio que nós já conhecemos essa história. Eles foram disciplinados, ou seja, eles rodaram 40 anos pelo deserto. Nos dias de hoje nós precisamos lembrar das bênçãos que foram concedidas para nós. Nós não teríamos mérito nenhum se não fosse pela graça do Senhor Jesus Cristo. Tudo que temos, tudo que somos, veio do Senhor Jesus Cristo. Eu já falei e vou repetir: aquela cruz foi feita para mim. Aquela cruz, ela foi feita para você, mas por amor a mim e a você, Ele morreu por nós. Jesus Cristo morreu por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Não é qualquer vida, irmãos, é uma vida com abundância. Outro ponto importante é a confissão, que está lá no verso 4. Essa palavra ouve é chamada de shema, que é um termo hebraico que quer dizer ouvir. Ouvir é prestar atenção, ouvir com atenção, ouvir com interesse, ouvir e obedecer, ouvir e compreender aquilo que está sendo dito para mim e para você. Essa confissão ainda é recitada todas as manhãs de cada dia por judeus devotos em todo o mundo. Sabe qual é a declaração deles? Jeová Elohim, Jeová é o único Senhor. Essa confissão é tão importante para eles, que os meninos judeus, olha só, preste atenção, que os meninos judeus em lares ortodoxos devem aprender assim que eles começam a falar. Tipo na idade do João ali, ó. Quando começa a falar, já começa a declarar: Jeová Elohim, Jeová é o Senhor. Percebam a particularidade de ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Talvez você pense ou imagine, mas o que isso tem a ver do Antigo Testamento? Pasmem, Deuteronômio é o livro mais citado pelo Novo Testamento, principalmente pelos Evangelhos. Pasmem, Deuteronômio é o livro mais citado por Jesus. Querem mais? Vocês me amam? Vocês me amem. Não somente a mim, mas os pastores também, irmãos. Porque eu tenho certeza que o Senhor começou com essa bordoada.
para mim e para você. Ele começou a chacoalhar a minha e a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente entenda e compreenda os princípios da palavra. Para que quando nosso filho seja enviado, seja para a escola, ou seja para qualquer outro lugar, ele entenda e compreenda aquilo que está sendo ensinado para ele. Opa, isso aqui não aprendi em casa. Isso daqui eu não aprendi. Não importa se o seu filho vai ser rejeitado. Se ele for rejeitado na escola, você chega em casa e abrace ele, beije ele, ame ele. Diga a ele palavras que está escrito na palavra do Senhor. Isso é a minha e a sua responsabilidade. Esses dias eu ouvi de um irmão aqui da igreja que os nossos filhos têm que ser a resistência. Nós temos que ensinar os nossos filhos a resistir o dia mau e não ser Nutelas. Nutella, para quem não sabe, é um chocolate, quando esquenta, derrete. É assim que muitas vezes os nossos filhos estão. Esquentou, derrete, eu não brinco mais. Antigamente, eu quero abrir outro parênteses aqui, antigamente, quando eu apanhava na rua, se eu chegasse em casa chorando, eu apanhava mais ainda. Ou será que era só comigo? Eu tinha que saber me defender. Será que hoje nós sabemos nos defender? É óbvio que nós temos que nos defender não atacando. Atacando, que eu digo, da mesma forma que você foi atacado. Próximo. Mandamento. Quer dizer, regras e decisões. É possível mandar alguém amar? É possível, mas será que ela vai amar? Com certeza não. Amor não é algo misterioso que simplesmente acontece, ou uma emoção maravilhosa, que está presente ou não. De acordo com as Escrituras, não é assim. Na vida do cristão, o amor tem que ser uma decisão. Eu decidir amar. Eu decidir fazer. Mandamento quer dizer regras e decisões. Amor é decisão de amar. De todo o nosso coração. De todo o nosso entendimento. Escolhemos nos relacionar com Deus e com outras pessoas de uma maneira amorosa, porque nós decidimos fazer isso. Não por aquilo que ela pode nos oferecer. Que muitas vezes é assim com o Senhor. Nós o amamos até a hora que Ele começa a nos dar, ou quando não dá, nós não amamos Ele. E muitas vezes no casamento é assim. O amor cristão significa apenas que tratamos o outro da mesma forma que queremos ser tratados. Como é que eu e você queremos ser tratados? Como é que o nosso filho quer ser tratado? Com amor. Com amor. Em seu amor, Deus nos perdoa. Em seu amor, Ele é bondoso para conosco. Lá em Efésios capítulo 4, verso 32, diz assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Deus deseja o que há de melhor para mim e para você, assim como nós desejamos o que é de melhor para os outros. Será que é assim que queremos? Como é que nós queremos receber? Sem entregar. Deus amou e deu o seu Filho por amor, não foi por uma obrigação. Foi por amor. As virtudes do amor, elas são apresentadas lá em 1 Coríntios capítulo 13, que elas vão descrever como tratamos as pessoas e como nos sentimos com relação a elas. O amor não se vangloria. Depois vocês leem lá o que está escrito. Próximo tópico, está lá no verso 9. Comunicação. Quando ouvimos a palavra de Deus e a recebemos em nosso coração, então o Espírito Santo pode usar a verdade para transformar o nosso interior. Se apenas nós quisermos.
Deus escreve as palavras em nosso coração para que outras pessoas possam ler através de nós. Como que as pessoas estão nos vendo? Como que as pessoas estão nos enxergando nos dias de hoje? Será que somos como um repelente? Quando chegamos, as pessoas se afastam de nós? Infelizmente, sim, algumas vezes. Nós temos que atrair e não expelir as pessoas. A igreja tem que atrair as pessoas e não expeli-las. É tempo de nós mudarmos isso na minha e na sua vida. É tempo de nós alinharmos os nossos pensamentos, alinharmos o nosso coração para o coração do Senhor. Não ouvir aquilo que está sendo ministrado e apenas ouvir e sair lá e não praticar. Não somente nas pregações, irmãos, mas em tudo aquilo que temos buscado na palavra do Senhor. A palavra do Senhor lá em João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A maneira que nós vivemos vai confirmar aquilo que nós estamos fazendo. Lembra que eu disse, aquilo que eu prego, vocês podem confirmar com a minha esposa se eu estou vivendo ou não. Não adianta eu falar e não viver. Moisés admoestou os pais para falar da palavra de Deus em casa. Olha só a partir do verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu inculcarás. Daqui a pouco eu já vou dizer para vocês o que significa essa palavra inculcarás. Passá-la aos filhos e a permitir que a palavra guiasse as suas mãos. Nós temos que ensinar os nossos filhos para que eles sejam conduzidos, para que eles não sejam enganados, para que eles não sejam passados para trás. Os judeus, eles entenderam isso literalmente e começaram a usar alguns trechos das Escrituras colocados em pequenos recipientes. Alguém já viu falar sobre filactérios? Aquelas caixinhas de promessa, aquilo é chamado de filactérios. Muitas vezes temos lá na nossa casa, de vez em quando, o que o Senhor quer dizer para mim hoje? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Não é proibido você fazer isso, irmão. Mas a palavra não é apenas isso. A palavra do Senhor, nós não podemos colocar ela dentro de uma caixinha e selecionar a palavra que nós queremos ler hoje e não ler hoje. Essa palavra serve para mim, essa palavra não serve para mim. Inculcarás aos teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitado, levantado, não importa, fale o tempo todo, até que ele entenda, até que ele compreenda. Um outro ponto importante que os judeus fazem é, ao entrar e sair da sua casa, colocar a mão na mezuzá que está na porta. Eles usam o que está escrito lá em Salmos, capítulo 121, 8. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Mas eu quero te convidar a ler um pouquinho antes, Deuteronômio capítulo 11, verso 18. Estou quase finalizando, irmãos. Deuteronômio capítulo 11, a partir do verso 18, diz assim: Ponde, pois, estas minhas palavras no coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, porque estejam por frontal dentre os olhos. Ensinai aos vossos filhos falando delas, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Olha só que ele repete a mesma coisa. Se repetir é óbvio que é a mesma coisa, né? Percebam que o tempo todo ele está batendo nessa mesma tecla.
Ensine o filho. Ensine os seus filhos, deitado, levantado, sentado, não importa como, mas ensine o seu filho. Sabe, queridos, nós que somos povo de Deus, nós devemos fazer da nossa casa um lugar de habitação do nosso Deus. As pessoas, elas têm que ter curiosidade para saber esse Deus que nós estamos servindo. As pessoas têm que olhar para nós e olhar Cristo em nós e através de nós. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. E eu já estou caminhando para o final. Imagine hoje, ou talvez amanhã, melhor amanhã, o seu chefe viesse e dissesse para você: parabéns, Márcia, você foi promovida. Mas só que essa promoção não significaria muita coisa, talvez para Márcia, ou para mim, ou para você. Mas é claro, você ia aceitar esta promoção, ou eu estou enganado? Eu tenho certeza que você diria: obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu vou dar o meu melhor. Como pais, é exatamente isso que o Senhor quer. Quando o Senhor nos deu um filho, ou filhos, por nós não tínhamos capacidade alguma de educá-los. Mas como o Senhor, Ele não erra, como o Senhor não mente, como o Senhor conhece todos os fios do nosso cabelo, a quantidade que temos, Ele sabe que nós temos a capacidade de educar os nossos filhos. Filho é a herança do Senhor. Da mesma forma que quando você recebe uma promoção, de bate pronto você diz: eis-me aqui. Com filho de bate pronto você tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou educá-lo nos teus caminhos, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. E eu quero concluir repetindo o que está escrito lá no verso 7, Deuteronômio capítulo 6. Você inculcarás, ensinar incisivamente. Essa palavra inculcarás quer dizer ensinar incisivamente. Seja forte, seja corajoso, seja incisivo com seu filho. Não dê moleza a ele. Hoje os filhos, você fala A, eles falam um abecedário o resto inteiro. Coloque o seu filho no lugar que ele deve estar, de filho, e não de pai. Porque um dia ele vai ser pai. Como Moisés estava ensinando a próxima geração, eu e você temos a responsabilidade de ensinar, de inculcar, ou seja, de ensinar incisivamente os nossos filhos, para que eles não entrem em cilada, para que eles ouçam aquilo que está sendo falado lá fora, eles entendam e compreendam que eles não precisam ser aceitos por uma comunidade ou por alguém na escola, não importe. O Deus da Bíblia, Ele é pessoal. O Deus da Bíblia não é uma força ou uma ideia, Ele é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. André, por favor. O Deus da Bíblia é relacional, Ele é racional, Ele é comunicativo e Ele é emocional. O Deus da Bíblia fala aos seus profetas e por meio deles. O Deus da Bíblia chama o seu povo para si. Ele nos redimiu. Ele nos deu uma nova identidade. Ele nos comprou com alto preço. E não foi a qualquer preço, foi a preço de sangue.
O Deus da Bíblia, irmãos, Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Como André diz aqui no início da ministração dele, Deus é tudo. O Deus da Bíblia, Ele nunca dorme, Ele não está com os seus braços encolhidos e muito menos com seus ouvidos fechados. O Deus da Bíblia nunca é pego desprevenido. O Deus da Bíblia que nós cremos, irmãos, Ele quer que eu e você assumimos nesta noite uma responsabilidade. O Deus da Bíblia que eu e você conhecemos, ou que nós deveríamos conhecer, Ele já sabe, Ele conhece o início e Ele conhece o fim. Nós até poderemos ter começado de uma forma que não agradou o Senhor, mas a gente pode terminar louvando e agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos fez. Nós podemos ter começado errado, mas a nossa responsabilidade é terminar certo. Porque Ele nos redimiu, Ele nos chamou, Ele nos comprou para fazer a diferença onde nós estivermos. Você, pai, você, mãe, tem uma responsabilidade de ensinar o seu filho. Pais, parem de delegar a sua função para as suas esposas. Esposas, parem de delegar as suas funções aos seus maridos. Vocês são uma só carne em Cristo Jesus. O Deus da Bíblia, irmãos, Ele é o Criador dos céus e da terra. No princípio criou o Senhor os céus e a terra. No princípio o Senhor criou os céus e terra e tudo que nela há. Eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. Eu queria que você aí no seu lugar, enquanto o André adora, fale com o Senhor. Diz a Ele que hoje você assume essa responsabilidade de não viver mais na mediocridade, de não viver mais nessa mesmice, de não viver mais de hipocrisia, de não viver mais apenas de aparência, mas de viver de fato daquilo que está escrito na palavra do Senhor. Que nesta noite você saia daqui com essa responsabilidade no seu coração. Talvez aí no seu lugar, ou talvez você aí de casa esteja se perguntando: mas como eu vou fazer isso? Eu quero te dizer que o Senhor vai te instruir. Se Ele te escolheu, se você está respirando, se você está neste lugar, se você já declarou Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar. Basta eu e você estarmos com o nosso ouvido sensível à voz dEle. Então neste momento de adoração é você e Deus. Esqueça quem está ao seu lado. É você e Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós rendemos a Ti, nós nos rendemos a Ti, Pai. Nesta noite, Senhor, declaramos em nome de Jesus, Pai, que assumimos a responsabilidade, Senhor, de inculcar, de ensinar, de praticar, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que está escrito, Pai. Senhor, nada vai nos separar do Seu amor. Nada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão as famílias do Senhor. As famílias, ó Pai, em nome de Jesus, que são do Senhor. Pai, que o Senhor possa dar direção, que o Senhor possa dar, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, discernimento a cada um dos pais, a cada uma das mães, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, Senhor, que nós não sejamos enganados,
que nós não sejamos passados para trás, Pai, que os nossos filhos, ó Pai, os nossos jovens, não caiam no engano, não caiam, Senhor, em nome de Jesus, na cilada de Satanás, que eles possam resistir ao diabo, Senhor, e submeter ao Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, todo, Senhor, em nome de Jesus, qualquer filho, Senhor, que um dia ouviu falar do Senhor, e convença-os, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, do pecado, do juízo e da justiça. Traga de volta, Senhor, aqueles que estão, Senhor, afastados do seu evangelho. Traga de volta, Senhor, aqueles, ó Pai, em nome de Jesus, que não estão mais, Senhor, te ouvindo e te obedecendo. Pai, em nome de Jesus, Pai, toma nas suas mãos. Eu não conheço, Senhor, em nome de Jesus, as famílias que aqui estão, as famílias que estão nos assistindo, mas o Senhor os conhece, Pai. O Senhor sabe a aflição do coração de cada um deles, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, trazer de volta. Traga de volta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque a sua palavra diz que eu e minha casa, Pai, serviríamos ao Senhor, Pai, e nós não abrimos mão desta promessa, Pai. Nós não abrimos mão, Senhor. A nossa família é presente do Senhor, os nossos filhos são herança do Senhor, Pai. Nos ajude, Senhor, a educá-los nos teus caminhos, Pai. Senhor, não é uma ideologia, Pai, que vai tirar os nossos filhos do nosso lar. Pai, em nome de Jesus, Pai, não é aquilo que eles estão aprendendo sobre filosofia, ou qualquer outra coisa que não seja o seu evangelho. Pai, em nome de Jesus, nós confrontamos todo tipo e todo e qualquer, ó Pai, situação contrária que não seja do Senhor, a vontade do Senhor. Nós renunciamos, ó Pai, à mentira, nós renunciamos à religiosidade, nós renunciamos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, todo o trabalho feito para os nossos filhos, nós rejeitamos, ó Pai, nós anulamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e decretamos, ó Pai, e profetizamos, Senhor, em nome de Jesus, vida sobre os nossos filhos, vida sobre o nosso lar, vida sobre o nosso casamento, vida nos nossos trabalhos, vida, Senhor, em nome de Jesus. A sua palavra nos garante, Pai, aonde nós colocarmos as nossas mãos, aonde nós colocarmos as nossas mãos, nós prosperaríamos. Pai, toma nas tuas mãos esta campanha, Senhor, que nós damos início nesta noite, Pai. Nos leva, Senhor, a níveis, ó Pai, mais profundos de intimidade contigo. Leva a níveis, ó Pai, de intimidade que nós nunca entramos, Pai. Senhor, nos surpreenda, Senhor, nestas 7 semanas. Nos surpreenda, Senhor, em nome de Jesus, nos próximos dias. Nos surpreenda, Senhor, nas próximas horas. Nos surpreenda, Senhor, no nosso lar. Nos surpreenda no nosso trabalho, Senhor. Porque sabemos em quem nós temos crido, Senhor. Nós temos crido num Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Que o Senhor possa nos levar em paz, em segurança, Senhor. Que nós possamos estar atentos, ó Pai, àquilo que o Senhor está fazendo e àquilo que o Senhor há de fazer. E portanto eu te agradeço, Pai, e já te louvo, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja comigo e com você hoje e para sempre. Vocês que estão aqui vão na paz e Deus os abençoe. E você que nos assiste, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?